Boa noite, senhora presidente Flávia, deputada Flávia. Boa noite a todos, né? Eu vou tentar ser bem objetivo. Então, primeiro, faço questão de trazer um tema que a gente viveu esse final de semana, a alegria de participar da questão da santificação da irmã Dulce. Não é? Antes que alguém tome um outro caminho, exemplos como a irmã Dulce, a gente tem muitos, aqui em Vinhedo, inclusive. É o maior exemplo de uma política pública verdadeira. São pessoas que, através de uma determinada ação social, né, ali muito claro, né, a santificação dela traduz que é preciso que a gente traga políticas públicas para o pobre, não é? Então, para os menos favorecidos. Então, aqui o parabéns à comunidade católica, não é, que nós possamos, através do exemplo dela, nos tornarmos pessoas melhores. O segundo caso que eu quero falar, a questão da Casa Verde. Acompanhei as ações, e o mais importante agora é o envolvimento, né? Eu fui testemunha que a prefeitura está fazendo a parte dela também. A prioridade é a integridade das famílias, a integridade física, né, na questão principal ali, não é? Está aqui o Joel, que é morador ali do bairro, não é? Primeiro a integridade física, mas também a dignidade também, não é? Então eu quero crer que a prefeitura ela já tomou essa ação, mas precisa muito diálogo, não é uma situação simples. Quando a gente veio para Vinhedo, a gente morou ali na Santa Cruz. E as pessoas talvez que moram há pouco tempo não saibam, mas eu vivenciei 2 enchentes que eram daquelas enchentes de perder tudo, não é? Perde documento, perde os bens materiais ali, porque é tudo muito rápido. Meu pai estudava em Jundiaí, e eu tenho a imagem da infância ali do Rio Pinheirinho, ele transbordava. Então, não é uma situação simples, precisa de uma ação concreta, e aí conte com o meu apoio, não é, o Edson representando a prefeitura, eu acho que precisa de uma ação mais prática para as famílias. Conversei com a Defesa Civil, conversei com algumas famílias, não é simples a questão. O terceiro ponto, na sexta passada eu estive presente em Campinas, fui representar essa casa, no orçamento para 2020 da Alesp, não é, que é o orçamento do Estado de São Paulo. Toda a conta que a gente faz em supermercado, o PC falou da questão da energia, a gente paga um imposto para o Estado, não é? Então, ali, sob a presidência do deputado Dirceu Dalben, eu tive a oportunidade de falar, um aprendizado, uma riqueza, a troca de informações. Como é importante a gente sair do nosso mundo ali. E aí as pessoas ficaram assustadas, não é? Quem já teve essa experiência, cada 100 vezes que a gente fala de Vinhedo, quase que 110 vezes, as pessoas ainda têm a imagem de Vinhedo de 20 anos atrás. E eu fui levar 3 reivindicações principais. Questão da saúde, não é? Os remédios do governo do Estado que continuam atrasados. Levei também a questão da mamografia. Não é justo que uma mulher precise esperar 4 meses só para o diagnóstico, e depois ainda para o tratamento. Então, fui muito bem recebido pelo deputado Dirceu Dalben, ele é o vice-presidente da Comissão de Orçamento e Planejamento, então, quero crer que a gente vai trazer benefícios para a cidade. Falei também um pouquinho do LARCAB, e eu levei uma reivindicação que é muito triste. A gente tem emendas parlamentares de 2013, 14 e 15, que não foram pagas para o SEIV, um total de R$200 mil. Não é? Então, eu brinquei com o deputado Dirceu, porque ele foi muito justo. Ele falou assim, eu comecei agora, né, faz só 8 meses. Eu falei, então, que bom se 8 meses a gente conseguir recuperar, porque senão fica bonito, né? Vem, tira uma foto, apresenta uma emenda, só o dinheiro que não vem. Então, foi isso que eu fui levar na sexta-feira. Eu vou pular, Soninha, põe para mim o primeiro vídeo, eu acho que porque senão, talvez eu não use todo o tempo. Esse é uma moradora que pediu ajuda, ali, olhando da casa dela, na rua Riachuelo, o problema que a gente enfrenta no final da tarde e no princípio da manhã. São os horários de pico, né? Eu vou falando aqui no meio. Então, ali bem na frente, quase da Sanebave, depois das 17 horas, intransitável. Não é? A gente fica ali, são 28 segundos, o trânsito parado ali. Acho que até para ganhar tempo, Soninha, pode colocar o outro vídeo também, não é? Nem precisa passar ele inteiro. Fica evidente que é difícil, ali no cruzamento. Então eu vou fazer uma analogia aqui, talvez a desmemorização da prefeitura, ela esqueça das indicações dos deputados, dos vereadores chamados de oposição. Então, eu já fiz essa indicação em 2017, indicação 1073, realizar estudo no cruzamento da Humberto Pescarini com a Riachuelo. Pode olhar ali no cantinho, onde tem a faixa de pedestre, que as pessoas quase que não conseguem atravessar.
Porque o trânsito precisa de uma análise ali, já desde 2017. Eu fiz uma outra indicação também, enquanto vai passando o vídeo, no próprio balão da Fernando Costa, com a Rui Barbosa e a Riachuelo, ali na frente do Patriarca. A gente vai esperar atropelar uma criança ali para tomar uma ação, para tomar uma atitude? No próximo vídeo, pode passar o outro também, horário de pico, fica travado ali, não tem como a pessoa passar. Olha ali o perigo. Só quem vem da Planalto, né? Subindo também a Riachuelo, para a Fernando Costa, para entrar na Riachuelo. Então, precisa de uma análise concreta. Eu fiz uma outra indicação também, melhoria da fluidez na Riachuelo, na altura de 250. Eu pedi para fazer uma análise, porque a indicação, ela mostra que quem tenta atravessar ali, mais para frente, na altura dos 50, tem um ponto de ônibus, a pessoa não consegue atravessar. Porque o trânsito, ele trava nesse horário, e durante o dia não tem um redutor de velocidade. O redutor que tem é na altura da própria Sanebave. Então, venho aqui pedir a solicitação dos moradores da Planalto, principalmente, porque fica ali uma situação delicada, né, para poder entrar. Pode cortar, Soninha? E aí eu falei com o Cruz essa semana, o secretário Cruz me atendeu muito bem. Eu falei especificamente de um tema que é muito caro ali para Vida Nova e Altos do Morumbi, que é a questão da segurança. Ali, vários vereadores já fizeram um bom trabalho, se não me falha a memória, a vereadora Ana, que fez a reivindicação da iluminação no lago, no final da Rua Tóquio, quando chega ali no Vida Nova. Qual que é o problema que a gente enfrenta ali? Quase que o problema de todo o país, não é? Se você tem jovens sem função, a chance desses jovens se enveredarem para um entorpecente ali, uma droga, é muito grande. Então, qual que foi a solicitação dos moradores? Principalmente de manhã, quando algumas crianças e adolescentes vão para a escola. À noite, quando algumas jovens vão para a faculdade. E às 11 da noite, no retorno, precisa de um cuidado. Então, ali são são 12 meninas e 7 jovens, 7 moços, que os pais se revezam para acompanhar esses jovens nessa travessia. Mas eu acho que isso não é justo. Não é justo por que sentido? Porque a gente não pode ficar acuado achando que a área ali passou do ponto de droga, não é? Então, o Cruz me atendeu muito bem, ele fez algumas propostas, e até atendendo uma solicitação da própria secretaria, ele pediu um tempinho, nessa semana ele já vai me dar um retorno. Uma das propostas, ele se propôs a ir no bairro para a gente conversar, para falar do projeto do 153, né, do aplicativo. Então, eu acredito nessa união de forças para que a demanda seja, de fato, corrigida. E o que é uma demanda corrigida? Para quem vive ali no Vida Nova e Altos do Morumbi, diariamente a gente vê essa frequência dos adolescentes que estão ali sem ter o que fazer. Então, a minha proposta, não só proposta concreta, né, para que, de fato, ali fique um ponto de controle, para inibir, né, a presença dos jovens que não têm o que fazer, mas a gente precisa de uma política pública que cuide desses jovens também. Senão é enxugar gelo. Não é? Daí ele sai daquele cantinho, vai para outro cantinho, então não é a solução. A solução, de fato, buscar uma política pública para identificar naquela região. Tem um pré-diagnóstico que o Altos do Morumbi, as pessoas que acompanham política, já desde a época do seu caçula, o final do seu caçula, né, o final do seu Toninho também, que nos deixou aí há uma semana, eles têm um envolvimento tão grande por paixão do bairro. Só que essa paixão, se não tiver a técnica, ela fica... Cada vez mais eles perdem a vontade, né, de participar. Então, essa é a minha... Durante a semana foi esses os trabalhos que eu fiz. Desejo a todos aí muito sucesso e uma ótima semana a todos.